Fala, seus arruaceiros, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos para aquela continuação gostosa. Uhul! Mas antes, eu vou agradecer a todo mundo que apoiou os últimos vídeos. Então, muito obrigado. Mas, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E dado esse recado, simbora pro vídeo. Bora! Após derrotar o bichão, o Prota, ele vai conversar com o Lancinha. E o da lança, ele já fica de cara no chão, com a ideia do Prota. Pois ele quer pegar o corpo do bichão e fingir que ele nunca apareceu nesse local. Mas ele quer fazer isso apenas com o Predador. E falar que nessa caverna só tinha os totó. Pois o Prota sabe, se ele vender isso pra pessoa certa, ele vai conseguir uma boa grana. O do lança fala que isso é impossível, pois o time de vigilância, ele tá lá fora para impedir os caçadores de saírem da masmorra com todo o material. E mesmo que alguém consiga, o grupo de processamento, ele vem na masmorra verificar tudo, para ver se não houve nenhum furto. Aí o Prota nesse momento ele pergunta se o carinha gosta de magia. Agora você vê? Agora não vê mais. E o cara vendo isso ele fica desse jeito. E o Prota nesse momento já pergunta se ele quer ser promovido. E se sim, ele só vai precisar fazer uma coisinha para o nosso garotão. E fora da masmorra tem um brutamontes esbagaçando geral. E um figurante que tá na frente dele tá dizendo que não é ele. E tá pedindo pra poupar a vida dele. Só que os malucos, eles tão pouco se importando com isso. Eles não querem nem saber o que ele tá tentando dizer. Pois o grandão, ele já tá rodando esse trambolho na mão dele. E ele tá bem animado com isso, ó. E o maluco que tá do lado dele só manda ele esmagar o carinha. E olha a cara de sádico desse maluco quando ele manda fazer isso. E o grandão, ele tendo o mesmo pensamento do baixinho, ele só esmaga, né? E depois de fazer isso, o corpo do maluco fica lá esparramado no chão. E nesse momento sai um centopede dentro da boca dele. E antes que ela consiga fugir, o doidão, ele acaba detonando ela. E como todo figurante, que a gente não respeita, é claro, e que tem uma cara de maluco, eles têm que fazer uma pose, né? E esse aqui não é diferente. E quando essa brincadeira termina, esse doidão, ele vai reportar o chefe dele, mostrando que achou a centopeia demoníaca. E o chefe dele, mais ou menos sensato, ele tá reclamando, né? Pois o maluco, ele teve que matar 7 membros do clero para poder achar um bicho desse. Você é vergonha da profissão! O maluco, ele tenta se safar, soltando uma lorota para o chefe dele, falando que se ele não tirar esses hereges do templo, no futuro, eles irão pagar um preço muito caro. Então o chefe diz que tá tudo bem e vai resolver esse problema depois. Mas também fala para esse maluco trazer resultados e para pensar com mais cuidado antes de fazer isso de novo. E olha a cara desse miserável aqui, ó. Então lá no departamento de recursos humanos, o Lancinha, ele tá recomendando o nosso Prota para entrar no time de caçadores, né? E depois que ele apresenta o brabo, a moça pede para ele preencher um pequeno formulário. Então ela explica que ele vai ser colocado no grupo do Lancinha e se houver algum problema, o Lancinha vai ficar responsável por isso. Então ela pergunta se ele concorda. É claro que ele vai aceitar, pois ele sabe o valor do nosso meninão e se tudo ocorrer bem, ele vai ganhar muito com isso, ó. E o Lancinha só tá fazendo isso pela promoção, já que o Prota prometeu que vai fazer ele ser promovido, pois ele disse que vai levar o Lancinha em 3 masmorras e vai dar todo o loot para ele. E só o que o Prota quer só é o corpo dos monstros. E o Lancinha não é besta, não é? Pois como eles são um grupo de reconhecimento, eles são os primeiros a entrarem na masmorra. E com o Prota nesse grupo, eles podem limpar qualquer masmorra fácil. Eles só não podem ser pegos, né? Mas o Prota, ele só tá pensando na dívida dele. E se ele vender o corpo do Predador por um preço bom, ele pode pagar essa dívida facilmente, pois ele quer sair desse lugar o mais rápido possível. Só que antes de fazer isso, ele precisa fazer algo. E o que seria isso? Vocês devem estar se perguntando. Ele precisa ser colocado em uma raid que o templo vai fazer e pegar o coração do dragão que vai estar nessa masmorra. Então ele precisa ir para essa raid a todo custo, já que esse item vai mudar o futuro. E depois do registro estar completo, eles saem desse local, só que ele ainda tá pensando nessa raid. E quando eles vão se separar, o Lancinha, ele fala que vai na enfermaria ver como os outros estão. Mas nesse momento, aquele brutamontes e aquele figurante nanico estão vindo na direção deles. E o Lancinha, ele fala para ele abaixar a cabeça, enquanto esses malucos estão passando. Mas quando o nanico passa pelo Prota, ele sente algo meio estranho. O da lança fala que esses malucos são escravos do examinador e tem que tratá-los como Hunker, já que eles têm autoridade para matar, principalmente aquele figurante maluco ali. O nome dele é Sarraku. Então ele E ele foi para esse time só para matar pessoas. E nesse momento, o Sarraku, ele fala com o Prota. E com toda a marra que ele não tem, ele diz para o Prota falar o nome dele. O cara da lança, ele tenta desdrobar e tirar a atenção do Prota. Mas o Sarraku manda ele calar a boca. E o Lancinha, ele já fica com medo da cara desse maluco. Esse doido, ele fala umas besteiras, dizendo que tem sentidos apurados e que só ele teria notado que o nosso menino é poderoso. E olha a aura desse garoto. E o Sarraku olhando para ele, acha estranho, pois ele tá vestido de minerador. E ele tá achando estranho por quê? É porque quando um escravo entra nesse lugar, é feito teste para saber onde vão colocar ele. E ele fala que não tem como um maluco desses ter ido para a mineração, e que isso só teria acontecido se ele tivesse escondendo sua força. Então ele manda sua galera entrar em formação, e com essa cara de bosta, ele diz que vai fazer umas perguntas. E é melhor ele responder, mas o Prota já sabe o que esse merdinha tá querendo. O cara tá querendo pique e não sabe pedir. O Sarraku pergunta se ele já ouviu falar dos adoradores do demônio. E o Prota, melhor do que ninguém, sabe quem são esses merdas. Esses adoradores são crentes que curtem adoração ao capeta. E foram eles que comandaram
comandar uma galera para sua própria destruição, e que nesse momento eles só são uma religião recém-criada. O maluco novamente fala um monte de besteiras, dizendo que tem a capacidade de reconhecer esses adoradores, e fala que o nosso garoto parece ser perigoso. Gente, o garoto não tá errado, né? E nesse momento, o Sarraku, ele começa a bancar o policial e ordena que o Prota responda a todas as perguntas. Só que o nosso brabo, ele é brabo. Ele pergunta se eles não podem ter essa conversa em outro local, já que onde eles estão, tem muita gente olhando. E o Prota fala que tá preocupado com o maluco, pois ele não quer que os outros vejam ele arrastando a cara desse maluco no asfalto, pois isso pode acabar manchando sua honra, senhor inquisidor. O maluco, ele fica com essa cara de bosta, pois ele fica animado. E na cabeça dele, não tem como o Prota ganhar de 5 negros. Aí nesse momento ele começa a ativar sua macumba e fala que tem orgulho do trabalho que ele faz. E quando ele ativa isso, uma habilidade ativa junto, chamada de Campo Vermelho. E ela melhora as habilidades físicas dos aliados dentro dela. Assim ele fica mais animado ainda, sem nem saber onde ele tá se enfiando. E o Prota, vendo esse cocô de habilidade, fica bastante emocionado. Assim ele resolve acabar com isso rápido também, pois ele já vai soltar seu Kung Fu para cima dos malucos. O cara, ele não sabe o que o Prota tá fazendo, mas mesmo assim vai pra cima dele. E quando ele chega mais perto, ele dá uma acelerada nos seus ataques. Mas como eu disse que o Prota é brabo, ele tá defendendo cada ataque lindamente, enquanto esse maluco tá sorrindo feito idiota. E olha a cara de paisagem do nosso garotão, o bicho não tá nem botando esforço nessa briga de rua. E olha a cara do maluco vendo que não acerta nada, só que ele não vai desistir, né? E tenta atacar de novo. Só que o Prota só dá aquela jogada para o lado e defende com uma mão. E rapidamente ele já ataca usando a outra. Só que o cara desvia por um triz, mas ainda tirou um pouquinho de sangue, né? O maluco, ele já usa o modo capoeira dele e tenta acertar o Prota. Só que o Prota, ele dá um passo para trás, mas o Sarraku não desistiu ainda. Então ele tenta dar uma rasteira no Prota. Só que ele se espanta, pois a perna do maluco não mexe 1 centímetro. E como o maluco já tá no chão, o Prota já não perde a oportunidade e já vai metendo um monte de porrada no Sarraku. E como é bom ver um figurante apanhando. E como o Prota disse que queria acabar isso rápido, e não é que ele acabou mesmo, pois o maluco, ele não durou nem muito tempo. Só que o Lancia nesse momento dá um aviso para ele, pois está vindo uma bola de ferro enorme na direção dele. Só que ele consegue aguentar esse dano, já que ele só foi empurrado para longe. E quem fez isso foi aquele brucutu de antes. E ele tá mó alegre, ó, já que ele até falou e disse que queria brincar. O Prota, ele fica até surpreso e diz que ele deveria falar mais, para os outros não pensarem que ele é algum tipo de bicho. E o brucutu agora ficou irritado e já vai atacando a bola dele pra cima do Prota. Só que o Prota corre, né? Já que ele não quer essa bola. E o Lancinha, ele já fica mais impressionado, pois ele já sabia que o Prota era forte. Mas é assustador o quão forte esse maluco é. E o Prota, ele tá defendendo e desviando de todas as bolas que o Brucutu tá mandando na direção dele. E o carinha pensa, se o Prota vencer isso, o Sarraku não vai poder reportar pra ninguém, já que ele vai sentir muita vergonha. Então, ele dá aquela torcida para o Prota, pois se ele perder, os dois vão estar ferrados. Mas o cara do lado diz que a batalha acabou e explica por quê. Ele fala que o Prota tá desviando de tudo lindamente. Só que esse grandalhão, ele tem um ataque diferenciado, e quanto mais tempo passar, mais fácil vai ficar pro grandão. E nesse momento as correntes da bola do maluco prendem na mão do Prota, assim dificultando seus movimentos, aparentemente. E o Brutamontes nesse momento fica todo feliz por ter conseguido fazer o Prota dar uma pausa. Então ele usa toda a força que o Campo Vermelho deu para ele e dá um puxão no nosso garotão. E quando ele faz isso, lá de trás, aquele maluco que tava no chão vem todo cheio de marra, dando um corte nas costas do Prota. E quando ele passa a faquinha dele, é nos mostrado que ele tá irritadinho por ter levado uma pequena surra. Então ele se prepara para atacar e diz que o Prota vai se arrepender por ter batido nele. Assim ele avança, achando que tá sendo o rei da velocidade, e sabe que isso tá me lembrando? Aquele primeiro encontro do Saitama com Sonic, pois o cara tá se achando por ter uma velocidade acima da média. Você só tá a fim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha. E enquanto ele tá parecendo uma perereca, pulando de um lado para o outro e se achando todo bonzão, o Prota fica lá paradão. Assim ele avança e vai de frente para cima do Prota, mas quando ele chega perto, a porrada vem. Só que dessa vez foi um tiquinho mais forte e o maluco, ele quase desmaiou. Só que o Prota não vai deixar dessa vez, né? Ele segura a cabeça do maluco e já mete uma joelhada, só para fazer ele acordar. E com ele no chão, o Prota já mete um sermão, falando que ele não pode ficar pulando feito maluco, pois senão o grandão não vai poder fazer nada. E nesse momento o Brutamontes tenta puxar ele de novo, mas dessa vez não. Essa brincadeira funciona com dois. Então o Brabo se prepara e dá um puxão nele, rouba a bola do maluco e com a bola dele ele derruba os capanga. E geral que tava assistindo fica em choque, se perguntando como é que esse cara sozinho derrotou esses malucos. E nesse momento o Sarraku pergunta o nome do Brabo, mas ele responde: você não é digno dessa resposta. E lá em cima, olhando pela janela, tá o chefe do Sarraku, se perguntando quem é esse maluco. Assim o Prota sai, deixando o Sarraku pistola. E quando o Brabo tá longe, ele só consegue ouvir os gritos dele, falando que vai matar ele. Só que nesse momento o Prota tem que sair desse
desse local, pois ele sabe que vai acontecer algo, e se ele ficar onde ele tá, pode acabar ficando perigoso para ele. E quando ele tá longe de todos, ele consegue sentir. Assim ele cai no chão, e isso é o congelamento de mana. Isso acontece quando o usuário gasta toda a sua mana. Só que esse não é o problema real vem a seguir, pois agora vai começar a coleta. E esse é um efeito colateral de uma habilidade dele. E quem vai fazer essa coleta é o espírito, que está sob a autoridade do deus do empréstimo. E como a mana do Prota caiu para 0, ele veio pegar o pagamento da dívida pelo uso da habilidade Vontade de Ferro. Essa habilidade, ela não só aumenta a defesa e resistência. O verdadeiro efeito dela é, quando a pessoa está lutando, a fadiga e o dano que a pessoa recebe são acumulados em uma dívida. E quando a mana cai para 0, o deus do empréstimo manda alguém pegar o que é dele. E o maluco, ele tava felizão assistindo o Prota naquela briga de rua. E olha a cara desse maluco. Então o espírito, ele começa a fazer o cálculo da agiotagem. E olha o tamanho do bagulho que o Prota vai ter que suportar. E nesse momento começa a contagem. E parece que quanto mais a contagem chega perto de 0, mais pesado o corpo do Prota fica. Então o Prota se joga no chão para pegar uma poção de mana que ele tem. E o barbudo, ele já fica felizão, porque ele gosta de ver sangue. E quando o bagulho cai em cima dele, no último segundo, o Prota consegue beber a poção, fazendo assim o efeito colateral não ter efeito nele, pois agora ele tem 1 de mana. Assim o espírito some, deixando o Prota jogado lá no chão. E nesse momento o Prota manda um salve para o deus, agradecendo pela habilidade que ele deu. E o malucão, ele já fica todo irritado. E coitado da tortuguita que tava no mundo dele. Só que de repente o Prota acorda, percebendo que ele acabou desmaiando depois da coleta. Então a doce e amada freira aparece na frente dele e pergunta se ele dormiu bem. Mas nesse momento ele percebe que algo de errado não está certo e pergunta para o irmão o que significa isso. Ela responde doce e amavelmente para ele: "Ó, querido cliente, o prazo de vencimento do empréstimo acabou tem 1 hora. Você não se esqueceu, não é? Maluco, tu tá pensando em me enrolar, é?" E gente, não é que ele esqueceu da dívida com ela. Então ele tenta dialogar com ela, já que ele não pode usar magia, pois se ele usar agora, a coleta vai iniciar novamente. Então ele fala que o pagamento da masmorra vai ser na semana seguinte e pergunta se tem como ela esperar. Ela fala que vai pegar o pagamento dele também, mas relembra ele que não tem só ela, tem o moço da quitanda e tem os juros, e por aí vai. Maluco, tu tá devendo mais que Americanas. E ao terminar de falar isso, ela chama os coletores dela e fala para eles começarem o trabalho e manda começar pelos dedinhos. O Prota pede para a irmã esperar, e enquanto ele tá enrolando, ele tenta se lembrar de algo, só que ela manda cortar logo. E quando ela vai cortar, ele lembra o segredo dela e fala. E depois dela ter ouvido isso, ela manda os capangas esperar, e ela fica até assustada. Então pergunta: "Maluco, quem é tu?" E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei, pois ele vai ajudar bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Então, até a próxima.